A família Villoff tem raízes antigas que remontam à era dos Vikings. Alguns de seus membros, após o colapso da República de Nassau, fugiram para o Oceano Índico, desaparecendo por um tempo da história. Outros mais tarde ressurgiram do norte, reerguendo o nome Villoff na fria Escandinávia. Desde então, passaram a ser reconhecidos como um clã guerreiro, unido não só pela tradição, mas também pela ousadia de desafiar o próprio passado. Entre eles nasceu Largueta, filha de Eric Barba Ruiva, o temido líder da família. Eric espalhou o nome Villoff por todo o mar da Noruega, mas foi Largueta quem o consolidou como uma lenda, comandando uma frota temida. Ela inspirava uma prece que se espalhou entre marinheiros e inimigos: Deus nos livre do encontro com os Villoff. O clã inteiro era envolto em respeito e receio. Guerreiros livres intensos que se recusavam a se curvar diante de alianças forçadas. Seu modo de viver incomodava os poderosos e inspirava os oprimidos. Foi em meio a esse mundo que nasceu Brynhild, filha de Largueta, numa noite de tempestade. Enquanto inimigos atacavam o acampamento e Largueta enfrentava as dores do parto, os ventos mudaram a favor dos Villoff, como se a própria tempestade celebrasse o nascimento da menina. Quando o dia amanheceu, Largueta ergueu a filha recém-nascida e a coroou em nome das Valquírias, selando seu destino. Brynhild cresceu cercada por adoração e liberdade, idolatrava a mãe e sonhava em ser capitã. Mas Largueta, temendo que a filha perdesse a própria alegria sob o peso da liderança, a excluiu da sucessão, treinando seu filho mais velho como herdeiro. Brynhild interpretou isso como uma rejeição. Para ela, não ser escolhida significava não ser digna. Movida por esse sentimento, ela treinou sem descanso, contando com o irmão como aliado e companheiro. Um dia, finalmente recebeu de Largueta 2 presentes: um navio e um arco feito à mão. Para Brynhild, aquilo foi mais do que um presente. Foi o reconhecimento que sempre buscou. A partir dali, começou sua jornada para formar sua própria tribulação, reunindo marinheiros estrangeiros e tentando construir seu nome a parte da sombra da mãe. Mas Brynhild era jovem, ainda não conhecia os perigos ocultos por trás da fama. Não sabia que a verdadeira batalha não era só contra inimigos armados, mas contra a ganância, a traição e a fragilidade da confiança. Então veio o dia da traição. Sob um pôr do sol, Brynhild foi capturada. Traída por alguém de sua própria tripulação, foi acorrentada em um cais, usada como isca. Enquanto isso, Largueta e seus guerreiros enfrentavam mares furiosos para salvá-la. Naquele momento, Brynhild sentiu ódio de si mesma, pois entendeu que seu nascimento cumpria uma antiga profecia, uma que colocaria todos os Villoffs num caminho do qual não haveria volta. A infância de Wendy Folt foi marcada por dias ensolarados e experimentos climáticos. Foi uma infância relativamente saudável e tranquila. Ela morava em uma fazenda em uma pequena cidade dos Estados Unidos, e o clima era completamente imprevisível. Os moradores precisavam estar em alerta o tempo inteiro. Houve uma terrível tempestade de furacões ali, e sua mãe estava em casa, tentando proteger e tranquilizá-la, mas de qualquer forma, a sua filha viu a tragédia acontecer. Depois que a tempestade cessou, elas receberam a notícia de que o pai havia falecido. Wendy se sentiu devastada ao descobrir e começou a se culpar, pois acreditava que isso tudo poderia ter sido evitado. O evento aumentou seu interesse na área da meteorologia, e enquanto os outros adolescentes aproveitavam o tempo livre se divertindo, Wendy se dedicava inteiramente aos estudos. O apoio de sua mãe a inspirava a continuar seguindo em frente. Sua maior ambição era provar a sua genialidade, o que a fez planejar um experimento para prever grandes catástrofes. Assim, ninguém mais iria duvidar dela. O experimento causou uma enorme tragédia devastadora na região, e os moradores viam Wendy como culpada. Isso fez com que ela sofresse ameaças constantes. Então sua mãe a mandou para Nova York, uma cidade grande onde ficaria segura. Lá, Wendy entrou em uma faculdade e avançou bastante em seus estudos com muitas novas descobertas. No entanto, por ser uma mulher, sua palavra não tinha muito crédito, pois a sociedade ainda desprezava
menosprezava a capacidade intelectual das mulheres. Para seu trabalho ser reconhecido, ela pediu para que um colega publicasse seus novos estudos como se fossem dele. Imediatamente o artigo teve destaque na mídia, e essa prática foi se repetindo, até que seus próprios colegas não achassem mais que Wendy era quem estava por trás dos estudos. Mesmo assim, prosseguiu com seus estudos, porém sozinha. Até que um dia conheceu um artigo vindo da Irlanda com descobertas e experimentos muito semelhantes aos seus. Curiosa, viaja até a ilha do outro lado do oceano procurando pelo dono do artigo científico que havia lido, na esperança de talvez conseguir alguma oportunidade com ele. Mas foi uma viagem em vão, nada de útil foi encontrado. No entanto, encontrou um grande desafio que mudaria sua vida para sempre. Wendy recebeu um convite para uma suposta convenção científica em uma misteriosa mansão. Sem mais nada a perder, ela imediatamente aceita o convite e abre as portas daquela mansão com grandes expectativas. A família Sterling foi uma linhagem aristocrata que liderava um império subterrâneo. No entanto, o senhor e a senhora não tinham filhos há muito tempo. Até que a senhora Sterling teve um casal de gêmeos. Mas os gêmeos desapareceram inesperadamente quando tinham apenas 4 anos. O casal de imperadores estavam completamente desesperados para encontrar os gêmeos desaparecidos, o que fez eles se tornarem mais devotos ainda em sua religião. Depois de anos de procura, a irmã foi encontrada e Richard Sterling, seu irmão, foi localizado 3 anos mais tarde. Quando retornou, ele cantou uma canção antiga que ambos gostavam de cantar enquanto faziam uma brincadeira, onde ele era um cavaleiro e ela uma princesa. Isso fez a irmã o reconhecer. Os dois ainda pareciam ingênuos, mas para sua irmã, Richard parecia estranho. Diariamente, ela descobria mais e mais coisas ruins sobre ele, e percebia que o tempo todo estava mentindo e agindo com malícia. Richard espalhava ódio, mentia e até mesmo tentava corromper os corações inocentes das crianças. Conspirava até mesmo contra os próprios pais, desenterrando documentos que revelavam os segredos de seu pai, o fazendo violentamente brigar com a sua mãe. As brigas constantes a levaram a tentar cometer suicídio. A irmã era a única a saber dessas coisas, porém Richard a manipulava para que não contasse a ninguém, dizendo que a amava e que tudo era para protegê-la. A destruição causada por suas mentiras o divertiam e observava tudo com muito prazer, quase como um demônio faria. Ao mesmo tempo que estava o tempo todo confuso e perturbado com alguma coisa que nem ele mesmo poderia explicar. Na medida que sua gêmea crescia e sua idade de se casar se aproximava, mais cansada de fingir ela ia ficando. Então, seu maior anseio era cumprir o seu plano de fugir daquele monstro enquanto ainda dava tempo. Richard descobriu tudo e não queria vê-la descobrir o mundo exterior. E então ele ordenou que as criadas e os mordomos retirassem as escadas do terraço. Em uma tarde, sua irmã estava indo descer as escadas, até que ele a empurra de lá de cima. Isso não a matou, mas a deixou severamente ferida. Somente nesse momento as pessoas começaram a suspeitar de sua perversidade. Todos tinham uma imagem completamente errada do garoto. Acreditavam que era apenas um coitado que gostava de ler e sonhava em ser um herói benevolente. Além disso, ele havia adulterado todas as fotos de família, substituindo o rosto do irmão pelo seu. Exatamente. Richard, na verdade, não era o gêmeo desaparecido. Era apenas alguém que se passava por ele. Isso foi descoberto mais tarde pelos seus pais, se é que deveriam ser chamados assim. Quando a irmã já havia se recuperado e estava a caminho da Igreja Vermelha para se casar, Richard foi preso em um calabouço. Durante a cerimônia, ela fugiu e logo em seguida seus pais foram encontrados mortos. De alguma forma, Richard conseguiu escapar e agora ele é quem busca encontrar a sua irmã. Sem seus pais, Evelyn Mora passou a infância em um orfanato. A órfã possuía uma capacidade de memória fora do comum e também um grande talento para performances. Uma mulher, dona de uma associação de talentos, aparece no orfanato e então ela conhece Evelyn. Ela percebe o potencial de Evelyn e a adota. Evelyn foi treinada para persuadir as pessoas. Com truques e técnicas de conversação, conseguia manipular quem ela quisesse.
atingindo facilmente seus objetivos. Além de ser sua mentora, sua mãe adotiva lhe proporcionou uma vida luxuosa, cheia de bailes, festas e roupas elegantes. Porém, sua tentativa de prover o máximo de luxos e satisfazer todos os desejos de Evelyn fez com que ela se acumulasse em dívidas, inclusive de maneira ilegal com agiotas. Um dia a conta chegou. Um de seus agiotas foram lhe cobrar pessoalmente. E, impaciente com os atrasos de pagamentos e falsas promessas de compensação, ele agride a mãe adotiva de Evelyn. Ouvindo aquela confusão, decide proteger sua provedora e atira contra o agiota. E isso a torna uma fugitiva, sendo obrigada a deixar sua mãe e todos os seus luxos para trás. Diversas vezes ela consegue escapar da polícia, pois tinha altas habilidades de disfarce e persuasão. Sua mãe adotiva contraiu uma doença fatal e mesmo foragida, essa notícia chega até Evelyn, o que a fez se render. Ao contrário do esperado, não houve nenhuma prisão, mas sim uma oportunidade de negociação oferecida por um superior. Ele poderia perdoar os seus crimes, além de proporcionar o tratamento para que os últimos dias de sua mãe adotiva fossem tranquilos, desde que Evelyn treinasse mais damas para ele. O acordo duraria 10 anos. O tratamento proporcionado por Evelyn ocorreu sem problemas, e suas alunas tornaram-se talentosas, mas ao mesmo tempo perigosas. Depois do 9º ano de sua mentoria, sua melhor aluna era mestre em disfarces e tinha familiaridade em mudar de identidade. Por isso, estava prestes a assumir todas as suas responsabilidades, dando à sua mentora a possibilidade de se aposentar. Mas, antes disso acontecer, a aluna desapareceu. Seu superior a encarregou de ir atrás da aluna desertora como última chance de continuar sua liberdade. A última localização em que ela foi vista foi ao redor de uma mansão infame chamada Oletus Manor, assumindo uma falsa identidade. Talvez o seu nome fosse Martha B. Hanfield. Essas foram as histórias de hoje. Este será um novo ciclo no canal, onde nós iremos contar a história dos sobreviventes e quem eles eram antes de entrar na mansão. Lembrando que será uma série longa, pois existem 48 identidades e iremos falar sobre todas elas. Nós falaremos também dos Hunters que não falamos na outra série. Os Hunters que não falamos na outra série também têm uma identidade de sobrevivente. Então, nós iremos explicar nessa série como alguns sobreviventes se tornaram monstros. Próximos sobreviventes estão aparecendo agora na sua tela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.